Olá pessoal, eu vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta. O que está acontecendo com a igreja do século XXI? Nós temos visto a igreja ela tomar um rumo bem estranho, um rumo que eu tenho certeza absoluta que Deus não quer, né? E que infelizmente está trazendo para nós muitos problemas, e o diabo tem se aproveitado disso. Nós sabemos que o diabo, nosso inimigo, ele veio para ele colocar confusão no meio da igreja, né, para que a igreja então ela não crescesse. E o papel da igreja aqui na terra é ela ser um divisor de águas. O papel da igreja é fazer a diferença. Você note que quando o Senhor vier buscar a igreja ela for arrebatada, diz a palavra de Deus que o Espírito Santo vai ser tirado, e então, se o Espírito Santo vai ser tirado, a igreja com certeza não vai estar aqui mais. Então as pessoas não terão mais o Espírito Santo para poder fazer com que eles sintam culpa pelo pecado, né? A própria Bíblia diz que logo depois do arrebatamento as pessoas vão querer morrer e não vão morrer, vão querer se matar, vão tentar se matar, melhor dizendo, e não vão conseguir morrer. Vai haver um caos total na terra, porque a igreja é o divisor de águas, porque a igreja está aqui para fazer a diferença. Você note que a igreja ela é tão importante aqui na terra que aonde estiver a igreja, ali há um prumo, ali há talvez o sentimento da culpa das pessoas de errarem, de pecarem, e também há um escape. A igreja é um escape. Todos nós sabemos que a pessoa, ela ainda que se levante contra a igreja, ainda assim eles têm aquele pensamento que a última rota de escape deles é a igreja. Então, infelizmente, o que está acontecendo com a igreja é o seguinte: a igreja está tomando um rumo que não deveria tomar. Por exemplo, a igreja, alguns, né, não estou falando de todas as igrejas e nem de todos os cristãos. Às vezes você vê aí no YouTube o pessoal aí generalizar a igreja, falar dos crentes, mas nós sabemos que não são todos. Mas muitos se levantam contra o homossexual. Para que isso? Muitos se levantam contra o bandido, contra a prostituta e outras coisas, mas esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é acolher essas pessoas, levá-las a Cristo e fazer com que elas reconheçam o seu erro e acabem então se consertando. Caso contrário, as pessoas têm o direito, o livre-arbítrio de fazer aquilo que querem das suas vidas. Eu acredito que você concorda comigo. A igreja, o papel da igreja é acolher. Nós vemos aquela passagem que o Jesus estava na frente do templo e vem uma turba e traz uma mulher pelos cabelos, agarraram no cabelo da mulher e vieram até Jesus, jogaram nos pés de Jesus e disseram: a lei diz que nós devemos apedrejar essa mulher porque nós a pegamos em adultério. O que o senhor diz isso? O senhor continua escrevendo no chão, né? E diz para eles assim: se vocês não têm pecado, atire a primeira pedra. Simplesmente aquela turba jogaram as pedras que estavam na mão e foram embora, e Jesus olha para aquela mulher e diz para ela: vai, não peques mais. Esse é o papel da igreja aqui na terra. Não é acusar, não é apontar o dedo. Jesus nunca apontou o dedo para ninguém. Jesus ele pregava a palavra. Aquele que aceitasse, amém. Aquele que não aceitasse, cada um tem um livre-arbítrio para fazer da sua vida aquilo que quer. Nós vemos também uma outra questão, é a questão do apóstolo Paulo na igreja de Corinto, né? Vocês sabem muito bem que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons e, no entanto, era uma igreja extremamente pecadora. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, do versículo 1 e diante, ele diz assim: eu não posso falar com vocês como a espirituais se vocês são carnais. Se há entre vós
inveja, intriga e tantas outras coisas mais, como é que eu vou falar com vocês como a espirituais se a carnalidade está imperando na vida de vocês? Então você veja que o apóstolo Paulo está falando com uma igreja uma igreja pecadora, uma igreja que tinha todos os dons, mas no entanto era pecadora. Então a igreja hoje, a igreja do século XXI, ela não pode dizer que não tem pecado. Porque você note, eu vou citar algumas coisas aqui para você. Por exemplo, às vezes as pessoas não têm noção do que o diabo está fazendo no meio da igreja. A igreja ela se coloca como acusadora muitas vezes, ou então como juiz, e ainda não é o tempo para isso. Nós sabemos que ainda não é o tempo para isso. E aí o diabo vai ganhando campo nisso aí, porque as pessoas, muitas delas têm medo de ir na igreja. Uma pessoa às vezes com uma tatuagem, um brinco, né, uma roupa meio como é que eu vou dizer assim, meio estranha, ele tem medo de ir na igreja, fala, eu não vou na igreja porque as pessoas vão me criticar, e não é o papel da igreja, não é esse. O papel da igreja é acolher essas pessoas. A Bíblia é clara quando ela diz assim, que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Não é o homem, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. A Bíblia diz, venha como estás. Então a pessoa tem que vir como está na igreja para ser bem acolhido, fazer parte da família da igreja, para ele poder então seguir os seus passos e arrumar a sua vida, se sentir bem na igreja. Esse é o papel da igreja. Outra coisa que está acontecendo é o seguinte, você note que a igreja hoje ela não está tão interessada em evangelizar. A igreja não está tão interessada em ir buscar as pessoas que estão perdidas. Elas estão preocupadas em chamar o irmão da outra igreja, dizer, vamos na minha igreja, porque a minha igreja é melhor que a sua, o meu pastor é melhor que o seu. E de contrapartida, os pastores, em vez de sarar as pessoas, eles fazem o contrário, eles acolhem essas pessoas e depois dizendo, não, venha para cá, nós vamos cuidar de você e tal. Quer dizer, a pessoa sai magoada, às vezes sai de uma igreja porque ficou brava com o pastor, porque o pastor exortou em alguma coisa, ou ele brigou com o irmão, teve uma picuinha lá com o irmão, ele vai para outra igreja e o pastor abre os braços e colhe a pessoa. Isso é preocupação com a alma? Isso é preocupação com o reino? Ou ele está preocupado em encher a sua igreja, né? Encher a sua igreja de pessoas e não está nem aí com a alma da pessoa? Daí daqui um pouco, aquela pessoa que chegou na igreja dele magoada, triste, arrebentada, vai dar problema para ele também, porque ele não está preocupado com a alma. Ele estaria preocupado com a alma se ele chegasse e recebesse a pessoa no seu escritório pastoral e dissesse para ele, o que aconteceu com você, querido? E ele vai contar a história e vai dizer, filho, você precisa sarar o seu coração. Não é fugindo dos problemas que você vai vencê-los. Você tem que aprender a arrumar os seus problemas, a enfrentar os seus problemas onde você está. Isso sim é se preocupar com a alma. Isso sim é se preocupar com o reino. Tem muitos pastores que dizem assim, mas é melhor ele vir para a minha igreja do que ir para outra denominação. Ora, isso não é reino. O reino não é assim. Seria reino se ele dissesse, venha e eu vou sentar com você, vamos conversar, volta lá e pede perdão para o irmão que você deixou magoado lá na outra igreja, ou o pastor que tentou te ajudar e você se levantou contra ele. Isso sim é igreja, isso sim é reino. Então, pessoal, eu ainda vou falar mais vezes ainda sobre falando de crente. Vamos falar de crente. Esse vídeo, o nome dele vai ser Falando de Crente. Vamos falar de crente. Vamos tentar ver os problemas que os cristãos, né, entre aspas, precisam resolver para eles realmente serem igreja e fazer a diferença aqui na terra. Deus abençoe vocês. Um grande abraço.